Olá! Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia Montessori? Contextualizando então, eu vou dar uma breve introdução, falando um pouquinho a respeito da vida de Maria Montessori. Maria Montessori foi uma italiana, nasceu lá em 1870. Ela veio de uma família tradicional na Itália e ela não era muito padrão para a época dela, digamos assim. Maria Montessori, ela cursou, né, a escola técnica, ao invés de um ensino normal, como outras mulheres faziam, né? Ela então cursou ali o técnico em engenharia. Terminando isso, ela optou por fazer medicina e foi lá, enquanto cursava medicina, que ela sofreu alguns preconceitos, né, da sociedade na época. As pessoas naquela época não costumavam aceitar mulheres no curso de medicina. Maria Montessori foi uma das primeiras mulheres a se formar no curso de medicina, mas com muita dificuldade. Então, assim, por exemplo, aulas de anatomia, ela precisava assistir ou realizar sozinha, né? Imagine você num necrotério lá, né, em 1800, 1900 e pouquinho, sozinha, no escuro, porque era de noite que ela precisava ir, no turno contrário dos homens, com cadáveres ali espalhados, né, e o cheiro não devia ser nada agradável. E ela persistiu naquilo. Os pais dela, em algum momento, até incentivaram ela a deixar, né, a faculdade, mas ela decidiu persistir, continuou, apesar de todas as dificuldades, e ela completou a faculdade de medicina. Saindo dali, ela começou a trabalhar, então, em alguns chamados asilos, que eram como se fossem orfanatos de crianças ditas anormais para a sociedade. Crianças que eram excluídas, estavam à margem da sociedade. Ela começou a trabalhar ali e ela começou a perceber que aquelas crianças elas não tinham nenhum problema de saúde. Elas precisavam de uma ajuda ali pedagógica, digamos assim. Então ela começou a estudar um pouquinho sobre educação e fazer alguns experimentos com aquelas crianças. Passado isso, então, Montessori ela assume a direção da escola ortofrênica em Roma, 1900-1902, aonde aquela escola era então uma escola modelo para crianças com deficiência e também para a formação de educadores. E ela trabalhava muito, então ela ficava lá o dia inteiro trabalhando, experimentando. À noite ela ficava ali, anotava tudo o que tinha acontecido ali e fazia considerações e estudava. E nesse processo ela descobriu duas pessoas importantes: os escritos de Ittar e os materiais de Segan. Ittar, ele foi um pesquisador que descobriu o menino de Aveyron. Era um menino que foi criado com os lobos e quando encontrado ele não tinha desenvolvido a linguagem dele. E Ittar então ele fala que essa criança não desenvolveu a linguagem porque ele não tinha à sua volta ninguém que falasse, né? Nenhum humano que falasse, por isso ele não desenvolveu essa linguagem. Eles tentaram daí ensinar essa criança a falar, né? E foi em vão, porque a criança já tinha passado ali o período sensível, que vamos falar em algum outro vídeo um pouquinho mais para frente. E os materiais de Segan ele fez pesquisas a respeito do sensorial, a importância dos sentidos, da educação dos sentidos para a personalidade humana. Então, muitos materiais sensoriais de Segan, Maria Montessori passou a utilizar com as crianças que ela atuava na escola ortofrênica. Depois disso, Maria Montessori foi convidada a conter um grupo de crianças num bairro que cresceu desordenadamente nas periferias de Roma, chamado São Lourenço. E o que acontecia ali, né? Os pais e os adolescentes trabalhavam por muitas horas e as crianças ficavam largadas lá, sujando as paredes dos prédios, quebrando vidros, enfim, ficavam jogadas na rua.
Então, eles convidaram Maria Montessori para dar aula para essas crianças, né? Fazer o que quiser com as crianças e contê-las ali, porque elas estavam estragando aquele empreendimento, aquele bairro que eles estavam construindo. Maria Montessori aceita o desafio e ali ela começa a escola ou a Casa dei Bambini. Foi na Casa dei Bambini que Maria Montessori passou a observar a importância da concentração para os trabalhos das crianças. Foi lá também que ela, junto com a outra professora que ela escolheu para ajudá-la nessa empreitada, descobriram formas de alfabetizar as crianças que nós usamos até hoje dentro do método Montessori, a partir dos fonemas, a partir do interesse da criança, tendo a escrita vindo primeiro do que a leitura. Foi ali que ela fez as primeiras observações, os primeiros testes a respeito dessa importante descoberta também. Com a Casa dei Bambini, Maria Montessori começou a ter expressividade nas mídias da época. Os jornais começaram a anunciar a doutora Maria Montessori, que provava que era possível educar as crianças que não eram educáveis. Eu não sei como diz essa palavra. Ineducáveis, isso. Quem eram os ineducáveis, né? Primeiro com as crianças dos hospícios, dos orfanatos, e depois então com as crianças da periferia, da favela. E ali surgiu então a oportunidade de escrever o primeiro livro. A Pedagogia Científica veio, que é o livro mais antigo de Maria Montessori que temos em mãos hoje. Depois de um tempo de reclusão numa fazenda de amigos, ela escreveu então Pedagogia Científica. Esses mesmos amigos ajudaram ela a fazer esta publicação, que se esgotou muito rápido após o lançamento, e Maria Montessori seguiu então com esta missão de levar esse método para outros lugares, para o mundo todo. E isso teve várias implicações, né? Isso teve várias implicações. Ela precisou sair do seu país de origem, viajar o mundo. Depois, as escolas montessorianas, na época de Mussolini, tomou um gás, né? Ela fez ali uma parceria com Mussolini para levar de volta as escolas Montessori para a Itália, mas Mussolini começou a cortar algumas coisas, a impor muitas coisas, e Maria Montessori achou por bem, então, desfazer essa associação, e as escolas foram fechadas novamente. Montessori precisou fugir, né? E daí vem os princípios da educação para a paz. Ela precisou fugir do governo fascista de Mussolini. Depois ela foi para a Espanha e lá também sofreu perseguição por conta da metodologia que trazia a criança de uma forma diferenciada. Trazia a criança com uma liberdade de movimento e de pensamento que até então não existiam. E para os governos daquela atualidade, naquela época, não era possível isso. E Maria Montessori precisou novamente fugir e fazia viagens, foi para a Índia, passou ali um tempo na Índia também disseminando essa metodologia, e foi assim que o método foi se espalhando, né? Ela renunciou à sua carreira para disseminar a semente de uma educação respeitosa, de uma educação onde as crianças eram e são ainda hoje as protagonistas. Maria Montessori, com 82 anos, conversava com amigos enquanto pensava numa viagem para Gana para fazer ali um curso de formação de educadores. E os amigos sugeriram que ela não fosse, que ela descansasse um pouco mais, né? Que ficasse ali mais quietinha. E ela desligou o telefone, virou para o seu filho, Mário Montessori, e aí ela disse: então, eu não sirvo para mais nada. Com 82 anos, fica imaginando essa senhorinha indignada, sem poder viajar, né? Segundo os amigos. Instantes depois, Maria Montessori faleceu com uma hemorragia cerebral. Até poucos minutos antes de sua morte,
Maria Montessori tinha o desejo de levar essa metodologia tão importante para outros países que ainda não sabiam, né? Ainda não conheciam. E até hoje isso vibra no nosso coração, né? Esse legado que ela deixou vibra para nós de uma forma inexplicável, né? Vivenciar, respirar o método Montessori é algo que só quem está ali tendo esse privilégio é que sabe o quão potente são as palavras de Maria Montessori para a educação das nossas crianças. Temos então um breve resumo sobre a vida de Maria Montessori e nós vamos continuar essa série falando um pouquinho sobre as principais filosofias do método Montessori. Um grande abraço e até o próximo vídeo.